pedagogia, prontos para mais uma aula, apostila na mão, né? Você já pegou aí seu caderno de anotações? Aqui, professora Giane, mais uma aula aqui. Dessa vez nós vamos falar sobre a disciplina de estatística aplicada à educação. Quando o pedagogo vê falar sobre estatística aplicada, chega a dar aquele frio, não é? Muitos de nós corremos de matemática, vamos para a pedagogia para correr de matemática e estatística, nada com números. E quando vemos estatística em pedagogia, mas não se assuste, né? Tudo tem a ver com tudo, né? E não é diferente, principalmente o pedagogo, que ele tem que dar todas as disciplinas, né? Do primeiro ao quinto ano aí, você que irá exercer como professor, né? Formando licenciatura em pedagogia. E nós iremos trabalhar agora essa disciplina e entender um pouco mais de como ela é aplicada dentro da pedagogia, tá joia? Incluindo o significado dela também dentro do ensino da pedagogia na sala de aula. Como você sabe, meu nome é Giane Milhomem, você ainda que não me conhece. E o primeiro ponto que nós iremos discorrer nesta aula é a importância da disciplina de estatística na educação, né? A reforma do ensino médio que introduziu os PCNs trouxe também essa inclusão da estatística no ensino da matemática, no sentido de que a mesma exercita formas específicas de pensamento e raciocínio envolvendo a interpretação. Então, a estatística ela foi introduzida na matemática a partir também dessa visão e introdução dos PCNs de transversalidade. E vários são os objetivos do PCNs, né? Que saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos, questionar a realidade, formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação. Então, o objetivo dos PCNs em geral, não apenas da estatística, nós iremos trabalhar especificamente da estatística, mas utilizar essas diferentes fontes de informação e recursos para adquirir conhecimento, né, de uma forma que o aluno venha adquirir o conhecimento de uma forma dinâmica, de uma forma lógica, criativa, intuitiva, né? E assim ele vai analisar, numa forma conteudista, mas de uma forma de que ele vai participar da construção desse conhecimento, né? Ele vai problematizar e a partir dessa problematização das situações, ele vai encontrar coletivamente soluções para esses problemas. A estatística nos currículos do ensino básico é realidade nas redes escolares. Portanto, é fundamental que o pedagogo conheça seus conteúdos, domine algumas regras e consiga resolver problemas relacionados, bem como saiba utilizar os conhecimentos para contribuir com o processo de desenvolvimento do aluno, certo? Então, nós precisamos nos apropriar do conhecimento da estatística como pedagogos para que a gente possa dominar, né? Para que a gente possa resolver problemas relacionados a ela e contribuir para esse processo do aluno. Porque o que acontece muitas vezes conosco, que não tivemos esse conhecimento na nossa base alfabetizadora enquanto crianças, e quando nós vamos para a prática de ensino como professores, nós percebemos o quanto há uma rejeição. A maioria dos alunos, quando você observa, há uma rejeição, até mesmo no estudo da matemática. Quando se fala estatística, mais ainda, né? Por quê? Porque não houve
no início da sua alfabetização, no início do seu contato com o conhecimento, essa propriedade, né, essa contribuição nesse processo de desenvolver habilidades utilizando a estatística e adquirindo de formas prazerosas, de forma lúdica, de forma que o aluno pudesse ver, não com rejeição, né, mas com prazer. O educador deve saber trabalhar com informações estatísticas, como coleta, organização e descrição de dados, criação de registros pessoais para a comunicação das informações coletadas, leitura, interpretação e análise de dados apresentados de maneira organizada, listas de gráficos e construções dessas representações, probabilidades em situações problemas simples, identificando sucessos possíveis, sucessos seguros e as situações de sorte, construção de gráficos e tabelas. Eu estou aí na página 5, tá? Vocês estão me seguindo aí, estou na página 5, aí no item 2, né? A necessidade do domínio da estatística pelo pedagogo. Então, nós vemos aí que o estudo da estatística, ela trabalha com informações, né? Então, vamos trabalhar com o quê? Com coleta, com organização. São situações em que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Quando nós incluímos significado na estatística, nós incluímos o que? No nosso dia a dia, para nós entendermos que o aluno, no que nós iremos ensinar nosso aluno para aplicar a estatística, nós precisamos entender em que a estatística é aplicada em nossas vidas. Talvez você também nunca percebeu como você aplica a estatística na sua vida, no seu dia a dia. Quando você observar isso, o seu entendimento sobre esse conhecimento vai ser de maior apropriação. Tudo que gera em nós um significado, nós nos apropriamos, né? Não é preciso decorar sobre, né? Não se preocupe em decorar sobre, mas preocupe-se em apropriar, em gerar significado sobre isso. Então, organização e descrição de dados, criação de registros pessoais para comunicação de informação, né? Quando você elenca na sua casa itens que você precisa de organização, você está precisando de uma lista de supermercado, de fazer compras, necessidades que você precisa, então você faz um checklist lá das suas necessidades, que você está no seu trabalho, você precisa de uma organização em seu escritório, em quaisquer situação. Ou você tem um problema que você está gerenciando algum ambiente, você então vai fazer um gráfico daquilo ali, né, sobre atendimento. Isso tudo é feito através de estatística, né? Quais são as melhores formas de resolver isso, certo? Então, esse significado diário que nós utilizamos da estatística, ele precisa ser levado, né, para os nossos alunos, ele precisa ser aplicado na nossa prática pedagógica. E você, como pedagogo, aprendendo sobre estatística, você irá ensinar com atividades, com a realização que problematizam situações simples de forma estatística, não é? De acordo com o nível que você está ensinando, né? Se é um aluno de educação infantil, você vai problematizar de acordo com aquela realidade. Se é um aluno primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano e assim por diante. Você vai fazer a problematização diante daquela realidade, tá? Então, para isso é necessário o protagonismo do educador. Você, quanto educador, você é o protagonista desse conhecimento. Ele acontece, quando nós lançamos para um aluno uma atividade, principalmente uma atividade lúdica, não é? Nós ali também vamos despertar neles
também um protagonismo, que numa situação, problema, vamos ver formas de fazer que nós nem imaginaríamos, que nós nem pensaríamos que eles iriam fazer. Isso também faz parte de uma estatística, né? Então, a estatística nos leva a resolver situações, construir gráficos, construir tabelas e meios de solucionar problemas, certo? Ou seja, o pedagogo deve conhecer e saber aplicar esses conhecimentos no momento propício do processo de ensino e aprendizagem em que atua como protagonista, criando dessa forma oportunidades de atuar como um verdadeiro questionador, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento do educando. O item 3 fala sobre o início da utilização de técnicas estatísticas na escola, tá? Então, a proposta de trabalho de estatística na educação infantil é relativa a números, medidas e geometria, desenvolvendo o prazer e a curiosidade pelo tema. Ela deve ser incorporar contextos do mundo real, propondo ir além do que parece saber, ampliando seu conhecimento matemático progressivamente. Então, como nós falamos no início, né, a estatística, ela foi inserida após a reforma dos PCNs e no estudo da matemática, né? Então, ela é ensinada na educação, a partir do estudo de números, de medidas, da geometria, mas com prazer, desenvolvendo a curiosidade, né? Precisamos ter esse tato em trabalhar sem deixar o aluno tornar um bloqueio em relação ao ensino da matemática, porque isso acaba ocasionando outros problemas. Então nós sabemos que tem vários tipos de jogos lógicos aí na apostila de vocês, aí nessa página 7, vocês vão ver, né, essas propostas de jogos, como está aí o primeiro item: utilizar o uso de jogos e objetos que envolvam cálculos estatísticos, cria vínculo entre o educador e o educando e torna o conhecimento uma descoberta prazerosa. Quantos joguinhos que nós temos para utilizar, né, enquanto educadores, desde de educadores, pais e filhos, né? Seria bom que todos os pais começassem assim dentro de casa, mas nem toda criança tem acesso a isso. Mas, quanto professores, esses jogos, principalmente na educação infantil, que é o que estamos falando agora, você acha que a criança está ali, não, mas está só brincando, mas faz parte dessa atividade lúdica, a criança aprende brincando, né? Então ela começa a contar e você leva ali, claro, é uma brincadeira direcionada, não é uma brincadeira solta, é uma brincadeira que ela tem um roteiro para ser seguido, né? E ali você está despertando curiosidade, você está despertando prazer e a criança está trabalhando conhecimentos matemáticos progressivos, né? O nível de atividade que você vai passando, que você vai trabalhando com o seu aluno, ele vai intensificando cada vez mais a dificuldade que você vai apresentando. Então, esses jogos, eles trabalham, eles demandam um planejamento anteriormente. Não é você chegar na sala de aula, tá lá os joguinhos na sua sala e você pega aleatoriamente, dá cada um para um aluno brincar e pronto. Não é assim, né? É de uma forma planejada, você tem um planejamento, você sabe a habilidade e competência que esse aluno vai desenvolver, né? Você tem um foco para um alvo a ser atingido ali do conhecimento, para que esse aluno desenvolva, né? Você está trabalhando ali atividades motoras, você está trabalhando todo ali o desenvolvimento do aluno, intelectual e emocional também, né?
Hoje nós não podemos ter esse olhar apenas do aluno em termos do conteúdo que nós temos que desenvolver, mas socioemocional, ele socializar com o coletivo, ele com ele mesmo, em tudo isso, na estatística também, né? Temos que trabalhar isso. Então, o recurso dos jogos é excelente para ser trabalhado essas técnicas estatísticas na escola. Tá? Um outro recurso, né, que é apresentado aí na página 8 é utilizar os livros de literatura infantil, provocando pensamentos que utilizem as estatísticas com questionamentos ao longo da leitura. A leitura é algo que ela é inserida em qualquer situação, em qualquer ambiente, né? Não tem como nós desenvolvermos nada sem leitura. Às vezes nós temos uma visão de leitura muito fechada. Nós temos leitura não é apenas ler o código, a escrita. Leitura não é apenas você ler uma palavra. Leitura, nós temos leitura de imagem, nós temos leitura corporal, né? Nós temos vários tipos de leitura, né? Então, assim, a leitura matemática, né? No caso ainda da estatística. Então, quando você faz a leitura, no caso aqui de uma literatura infantil, os livros da literatura infantil são muito ilustrados, então você pode utilizar a literatura infantil para esses alunos que não estão alfabetizados ainda, né? Eles não sabem ler o código, né? Não sabem ler ainda. Você utiliza e você pode trabalhar a contação de história com eles e até mesmo eles contando a história a partir das imagens, né? E a partir disso eles são levados a criarem, questionarem as histórias e criarem saídas para as histórias, e dali eles, com esses questionamentos, eles criam estatística de como poderia ser e as possibilidades. Você está trabalhando estatística, não é? De uma forma simples, que quando você lê a palavra estatística, você aí, pedagogo, já se assustou. Então fique tranquilo, existem formas de ensinar que você sabe sem se desesperar. É que você também talvez ficou bloqueado em algum momento e não pensou de outra forma, né? Renova sua mente nesse novo entendimento de estatística, tá? Então, quando a criança tem esse contato com a literatura infantil, nesse olhar de novas possibilidades de entendimento, que ela pode ler uma história ali, né? E você, quanto professor, você pode trabalhar isso na contagem coletiva, na leitura coletiva, no reconto de uma história, né? Você pode desenvolver atividades como nós temos aí tantas possibilidades, o desenho, né? Aí a gente às vezes pergunta, mas como é que atividades avaliativas uma criança de literatura infantil sobre estatística ainda por cima, né? Você pode utilizar desenhos, a oralidade, a dramatização, né? Tantos recursos que você pode utilizar. Oralmente a criança pode contribuir tanto, né? Ela pode se expressar de tantas formas e assertivas, e que você pode utilizar daquilo até no coletivo, de contribuir com o outro, certo? E a estatística inserida nisso tudo, tá? Então, são formas que nós podemos utilizar para desenvolver a estatística ali inserida. Não é como um conteúdo, escrever no quadro, estatística, né? Porque a gente pensa assim, vou escrever no quadro, estatística, não é assim, tá? No seu planejamento, você está lá com aquilo que você vai desenvolver, e você está inserindo de forma tranquila, leve, no seu andamento da sua aula, de uma forma prazerosa, esse conhecimento para os seus alunos. Então, valorizar diferentes estratégias na busca, né, ainda falando sobre o ensino da estatística, na busca por uma solução, como o que eu acabei de falar, né, desenho, oralidade, dramatização, tentativa e erro, normal, né? Nisso vão sair novas tentativas, nessas situações vão sair para vocês novas ideias de trabalharem,
novas possibilidades até de vocês. Eu não pensei nisso. Já sai dali, né, algo para vocês falarem, não, agora vou preparar uma aula sobre isso, né? Então, dali já gera outras situações e possibilidades, intervenções. Usar a literatura como estímulo para ouvir e ler, pensar e escrever sobre matemática e estatística, né? Então, também é o que nós falamos, né? Então, vejam isso. Nós não temos só em nossas habilidades só ler o código. Aprendam sobre ter esse olhar, tá? Não punam o seu aluno apenas por esse olhar. Nós temos hoje muitas crianças com muitos bloqueios, né? TDAH, tem tantas coisas aí que nós temos hoje, tantas realidades, e que a gente precisa ter um olhar diferenciado, avaliativo em termos dessa criança. Às vezes a criança tem uma dificuldade, tem um olhar empático em relação a isso, de olhar o que essa criança não consegue, né? Você dá uma avaliação descritiva ali para ele não consegue. Às vezes o problema dele, se você faz oralmente e ele desenvolve, ele consegue responder, ele consegue se envolver, né? Ele tem uma linha de pensamento cognitiva tranquila, ele consegue te explicar aquilo que você está querendo. Aí ele não consegue escrever no papel, porque ele tem dificuldade com o código, você já penaliza. Então, enquanto pedagogo, tem esse olhar, né? Existem várias formas, sentidos, nós temos vários sentidos, não é só, né? Nós precisamos exercitar isso também. Então, o estímulo, né? Use a literatura para desenvolver todos os estímulos. Não olhe o ser apenas nesse estímulo. E é importante desenvolver todos, com certeza, mas nós somos um ser completo. Então, aí nós também, às vezes, nos envolvemos, temos facilidade em um, em outro não, né? Cada um de nós temos isso. Déficit todos temos, não tem ninguém aqui que não tem déficit em nenhuma área, todos nós temos. Nós podemos sobressair em algumas áreas, mas com certeza tem áreas que nós temos déficits. Então, assim também é para escrever sobre matemática e estatística, né? Então, a literatura é um estímulo para que isso aconteça. Problematizar de forma interessante, desafiadora e significativa, permitindo que o aluno formule e teste hipótese. Formular e testar a hipótese não é algo para irritar o professor. Eu não sei se você, enquanto aluno, já se sentiu assim, né? Porque eu já me senti muitas vezes por questionar, por gerar hipótese em situações, principalmente nessa área de solução de problemas. Parece que irrita o professor. O aluno que questiona, o aluno que gera hipótese, é um aluno que ele quer aprender, é um aluno que gosta de desafio, é um aluno que gosta de problematizar. Ele não está querendo te desrespeitar, é diferente de um aluno desrespeitoso, né? Nós precisamos aprender a diferenciar um aluno que não tem limite, um aluno que ele é rebelde. Então, é preciso gerar esse aluno, né? Esse aluno que ele gosta de questionar, ele quer se envolver na aula. Você precisa saber e gerar isso no seu aluno, envolvê-lo em atividades, trazer ele para perto e gerar em outros o mesmo comportamento, porque esse é parte de nós, desenvolver no outro, no sujeito, né, na criança, liderança. Precisamos desenvolver liderança, precisamos ser líderes enquanto seres humanos, liderança de nós mesmos e liderança onde nós estivermos, tá? Porque somos seres de influência. Todos nós precisamos ser seres de influência. Então, a estatística trabalha essa questão de gerar hipóteses. O fato de gerar hipóteses em nossas vidas é tão importante que nos tira de lugares, quando nós vivemos situações difíceis em nossas vidas. Eu falo de socioemocional. Se nós não tivermos esse pensamento de gerar hipóteses, como é que a gente vai pensar que nós podemos sair de situações difíceis?
Porque apenas com o pensamento de alguém que foi trabalhado de gerar hipóteses, eu posso pensar, não, mas esse lugar aqui de alguma forma vai ter uma saída. Eu vou achar um jeito de resolver esse problema. Eu vou achar um jeito de mudar a minha situação. Então, quando nós trabalhamos em nossos alunos desde pequenos, né? Como falei, a educação infantil está aqui em primeiro lugar nesse momento. Então, esse adulto, que, como no nosso caso aqui, ele vai ter tanto problema num momento de desespero, por exemplo, porque ele lá embaixo ele foi trabalhado. Ele vai gerar hipóteses, ele vai gerar situações, ele vai problematizar aquilo, e ele vai falar assim, não, eu vou ter que achar uma solução. Porque problematizar a situação é gerar uma solução para ela. Eu vou achar uma saída. Não é ficar, ó que vida, ó que dor, né? Aqui estou, vou ficar aqui. Ou cantar a música da Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Não, né? Tem uma saída, eu não sei ainda, não achei, mas eu vou achar essa saída. Então, estatística é utilizada para isso, viu? Aprenda, problematize, aprenda para ensinar, tá? Aplique na sua vida para ensinar para o seu aluno. Ensinar para ele que tem sim, tá, mas não foi desse jeito aí não. Como é que você vai? Tá? Eu te dou dados para montar, né? Aqueles jogos lógicos de montar. Ele vai ter que encaixar de alguma forma. Que forma que você vai montar? Arruma um jeito aí, você tem que montar isso aí. Eu estou dizendo que isso monta. Você vai ter que montar isso aí, não é? Estou aqui te dando ingrediente de bolo aqui. Se esses ingredientes fazem um bolo, se vira e faz um bolo, vamos fazer um bolo junto, vamos direcionar, né? A grosso modo, estou dando um exemplo para vocês. E assim faz parte de algo que precisamos problematizar, né? Então, como tem vários aí, né, falando para nós, tá? E temos literaturas que falam sobre estudo, sobre culinária, literaturas que falam sobre relacionamentos, literatura que fala sobre emoções, literatura que fala sobre até, digamos, a construção de uma pipa, né? E coisas que vocês podem coletar antes de utilizar os livros, a escolha dos livros. Você pode coletar com seus alunos, com a sala, né? Que você estiver dando a aula, para que eles possam elencar títulos, para que você possa escolher os livros escolher os livros que eles gostem, né? Para poder trabalhar também. Utilizar a oralidade para solucionar problemas para aqueles que não leem a linguagem oral, como já foi citado aqui, né? É muito nessa área, nessa fase, né, de idade, a linguagem oral, porque eles não leem, e até mesmo a linguagem oral vai trabalhar a fala deles, né? É uma fase que eles trocam as palavras, as letras para falar, né? O D, o B, então eles vão começar, às vezes os pais falam errado, eles também falam errado, e o professor vai intervir naquilo ali, né? Não é aquela coisa constrangedora de falar para o aluno. Não, ele vai falar errado e você vai falar, então é isso, você repete de forma correta, né? Então, até isso você vai trabalhar também, né? Então, vai usar a oralidade para trabalhar a estatística com solução de problemas, né? Vai ali coletivamente, um coleguinha vai falar e fica tão gostosa a aula, até para o professor, né? Uma forma tão gostosa de você trabalhar a aula, que você vai ter aquele bate-papo com um aluno ali, trabalhando em estatística. Olha que coisa legal, está trabalhando em estatística de uma forma tão prazerosa, solucionando problemas, né? Se nós levássemos as situações assim, seria tão mais leve, né? Não, a gente quer se agredir, né? Então não é necessário que haja isso, é necessário. Então a oralidade solucionando problemas e criando hipóteses, certo? Utilizar a leitura de imagem como recurso de comunicação, de expressar sentimentos, vontades e ideias, que também nós acabamos de falar,
tá? Expressar. Então, dê liberdade para o seu aluno se expressar. Gaste tempo para se expressar. Isso que quer dizer o quê? Não adianta você colocar 1001 coisa para fazer numa aula. Não vai ter tempo para isso, tá? Não vai ter tempo. Você precisa ter a comunicação, tempo para se expressar, né? Numa educação infantil, principalmente, que é o que nós estamos falando aqui nesse momento. Então, é necessário que haja tempo para poder se fazer com qualidade. O quarto ponto que nós vamos discutir aqui, né, são a utilização de gráficos, gráficos e tabelas. A utilização de gráficos e tabelas são maneiras de trabalhar que desafiam os alunos desde pequenos a ler e interpretar com transparências de linguagem, da linguagem matemática e da língua materna. Então, gráficos e tabelas, eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, né? A maioria aí está na página, gente, na página 9, tá? Da apostila de vocês. Então, tem aí o modelo de gráficos, de blocos, né? Os blocos aí, mostrando como alguns exemplos de atividades até com blocos para poder de colunas para poder vocês terem uma ideia. Então, utilizar gráficos para poder mostrar para os alunos, né, como que são feitos. Digamos, uma atividade que você faz, quantos alunos tem em sala de aula e quantos gostam de maçã, por exemplo, e você vai colocando os blocos e a cada coluna significa os que gostam, outra coluna significa os que não gostam, e você vai ali colocando as coluninhas para eles terem ideia de colunas. Como isso fez falta para nós, né? Como isso fez falta, porque eu não sei vocês, mas quando a gente começa a ver gráficos, que foi já, a gente já começa a ver, também nós não tínhamos tantos recursos tecnológicos na época da infância, mas como a gente tem dificuldade para lidar com gráfico depois quando a gente vai ver mais maduro, né? E quando você começa a trabalhar com essa utilização de gráficos, enquanto pequeno, né? Porque é uma linguagem matemática, né? Você associa essa linguagem matemática à linguagem materna, né? A linguagem que é a nossa língua portuguesa, você associa isso, né? Então, isso fica tão mais fácil para os alunos, porque isso é natural, é algo como se fosse algo natural para eles. Não teve dificuldade de aprendizado, porque eles começaram a ver desde cedo. Então, eles não têm dificuldade de fazer essa associação, né? Igual a gente, como algo que você nunca viu, algo que para você não existia. Então, você começa a ver, você estranha muito. O seu cérebro demora a fazer aquela associação, porque demora a gerar significado. Então, se você inclui na educação infantil, se você inclui nos seus conhecimentos, logo, isso ajuda muito. Então, as tabelas, né? Tabelas simples. Às vezes a gente pensa, vai inserir tabela complexa, não sei quantos números, não sei quantos. Não, existem tabelas de vários tipos de complexidade. Você pode começar com tabelas, a quantidade de alunos na sala. Você pode começar uma tabela de questão de tipo de comida que cada um gosta de comer. Você pode começar uma tabela de gênero da sala, de quantas meninas tem, quantos meninos que tem. Você pode começar uma tabela cor de cabelo, entendeu? É uma tabela simples, você pode começar na sala para desenvolver, para eles entenderem o que é uma tabela, né? Você pode fazer tabelas em cartazes e colocar na parede para que eles possam ir lá e marcar um X, né? E eles possam estar indo lá, né? Nós tivemos aqui, quem trabalhou com o Circuito Campeão, a gente tinha o aluno ia lá, marcava um X a frequência, né? Hoje a gente já não trabalha mais aqui com o Circuito Campeão, mas a gente ia lá o aluno ia lá, marcava a frequência dele na tabela. Algo muito bom, porque tem aquela questão da interação também. Não só o professor faz, mas o aluno também participa disso,
né? Então, a tabela de uma forma que o aluno vai lá e ele participe, e assim também como o uso de blocos para esse gráfico, né? Então, os sistemas simbólicos favorecem a compreensão dos aspectos, princípios de um conceito, pois ficam mais evidentes e ainda possibilitam realizar diferentes atividades dentro da mesma tarefa. Outra característica positiva para que você entenda o significado da importância do gráfico e tabela, porque às vezes a gente pensa assim, cria um bloqueio, é só para complicar o gráfico e a tabela. Não, ele possibilita a você de colocar várias informações em um lugar só. Ele facilita, né? Em vez de você pegar um texto enorme com várias informações, não, você pega e você coloca numa tabela, né? Na tabela você pode colocar quantos alunos tem, né? Você coloca, porque você pode pôr mais de um bloco, um bloco azul, um bloco vermelho, certo? No bloco azul é uma coisa, no bloco vermelho é outra coisa. Então são N possibilidades que você tem só ali no gráfico, você tem várias informações, e isso facilita muito a manuseio das informações. Então a gente tem que pensar nesses conceitos para que a gente entenda que facilita a compreensão, facilita a análise dos dados, as análises do conhecimento, até como mecanismo para você, professor, para você mesmo se organizar enquanto professor, né? Na sua prática pedagogo, né? Você facilita demais utilizar desses mecanismos, até mesmo porque, né? Se você também utilizando em nosso estado, no estado do Tocantins, o sistema do estado, ele utiliza muito, se você for trabalhar no sistema do estado ou em outros sistemas, em outros lugares que você for trabalhar, utiliza-se as planilhas de gráficos para poder analisar os conselhos de classe, analisar os rendimentos. Nas empresas em geral a gente utiliza o que? Esse tipo de mecanismo. Então a maioria dos professores não tem essa prática. Comece a ter essa prática, essa curiosidade de aprender, tá? Até mesmo porque como que eu vou ensinar para o meu aluno se eu não sei fazer, né? Eu só tenho como ensinar se eu aprender. Então comecem, se vocês não têm ainda esse hábito, pratiquem, tá? Comecem a fazer, comecem a buscar, comecem a estudar sobre. Vai lá no Word, aprendam a fazer uma planilhazinha, vai errar, aprenda a fazer um gráficozinho, né? E vocês vão ver como é libertador aprender, tá? E dá trabalho um pouquinho, faça de uma forma simples e aos poucos vão, como eu falei no início, como ensinar ali para educação infantil, vão agregando ali, aumentando a complexidade, que aí vocês vão crescendo nisso, tá bom? Então, precisamos ter esse olhar, tá? Que a gente, são sistemas simbólicos e que são ótimos, porque nós podemos colocar vários conceitos numa mesma tarefa, tá? O item 5 agora são exemplos de lógica aí, né? O item 5, agora vocês vão ver aí várias atividades. Antes disso aí, vocês vão ver esse bloco aí de lógica, nas páginas de antes que não estão numeradas, né? Vocês vão ver modelos de livros de história, tem muita atividade aí que vocês podem fazer de exemplo para vocês. Foi algo muito rico nessa apostila. Essa apostila está muito rica para vocês, aproveitem, né? Tem muito modelo de atividade para que vocês possam desenvolver, e olha, de gráficos aí para vocês poderem fazer usando a estatística.
Aí lá na frente, depois aí de atividade, nós temos o 5, que é o exemplo de problemas lógicos também, tá? Que tem atividade, que são apresentados essas possíveis atividades para os alunos da educação infantil, né? E o 6º, que é a resolução de problemas envolvendo a possibilidades ou raciocínio combinatório, tá? Esse raciocínio combinatório é utilizando a contextualização da literatura infantil ou de outra imagem não verbal significativa. O professor pode propor situações, problemas que envolvam possibilidades ou raciocínio combinatório, tá? Então, aí ele dá exemplos, né? Observação de roupa. Então, você vai ver vários exemplos aí de como usar esse raciocínio combinatório, usar elementos, usar material concreto, tá? Em tudo, outra coisa que ferramenta que pode se utilizar muito é o material concreto, para que a criança possa associar essa questão de situação problema e possa criar possibilidades para desenvolver, tá bom? O 7º aí é problemas do cotidiano, né? Também é apresentado aqui vários problemas do cotidiano. No trabalho com resolução de problemas, o desenho é importante, né? Como a gente falou, né? O desenho, vocês sabem, até nós temos vários testes. O psicólogo usa muito o desenho para analisar as emoções, né? Até mesmo quando a gente vai fazer lá o exame de carteira de motorista, a gente faz uns desenhos para sermos analisados. E o desenho é importante não só para o aluno expressar a solução, tá? Que o aluno encontrou, mas também funciona como um meio para que a criança reconheça e interprete os dados do texto. Então, você pode fazer uma contação de história. Você conta uma história e o aluno vai trabalhar a imagem a partir da história que você contou. Então, você pode propor a solução de um problema a partir da história que eu contei. Você vai fazer um desenho. Como Joãozinho vai terminar nessa história? E aí, o que Joãozinho vai fazer? Né? Como Joãozinho vai chegar na escola? Como Joãozinho vai ajudar o pai? Como Joãozinho vai ajudar de acordo com a história que você contou? Então, é uma situação, um problema. Ele vai ter que encontrar uma saída, ele vai ter que encontrar uma hipótese, ele vai ter que solucionar ali, né? Então, ele é uma problematização. E você vai ver com certeza que ele vai encontrar saídas que você nem imaginou, tá? E depois disso tudo, né, desse momento que você vai estar usando aí esses conhecimentos, tudo, você vai gerar um outro momento, né, que você vai compartilhar as histórias, você vai compartilhar o que o aluno apresentou e uns para os outros, e com certeza vai ser muito rico. Você pode fazer um varal dessas imagens, né, e pode expor, pode trazer outras salas para poder ver esse material que os alunos produziram, essa produção. Então, assim, é uma coisa tão rica, tão simples e tão rica, tão produtiva e tão prazerosa para os alunos, que a gente às vezes não valoriza, porque não, né, precisa de mergulhar nessa intensidade do conhecer e também de querer que o outro conheça, certo? O ponto 8 é a problemoteca, tá? A problemoteca constitui uma coletânea de problemas que podem ser utilizados na prática pedagógica do professor da educação infantil. A montagem da problemoteca pode ser feita pelo professor, faltou um R aí, né? A partir de problemas coletados em revistas, livros, literatura infantil e outros que ele mesmo elabora. Então, a problemoteca, gente,
você vai coletar vários problemas, tá? E vai fazer como se fosse cartões, tá? E vai ter isso montado, vai ter uma coletânea, tá? Para que você possa utilizar com os alunos. Então aí você vai, aqui fala, né? No momento em que você for organizar a sua coletânea, né? Esses problemas podem ser separados envolvendo contextos numéricos e não numéricos. Então você pode separar também essa coletânea em especificidades. Você pode fazer uma adivinhas, uma de simulação de realidade, de problemas a partir de uma gravura de imagem. Você pode separar outros de situação do cotidiano, outros de problemas a partir da literatura infantil, outro de problemas de raciocínio lógico, outros de situações problema. Então você vai criar vários subtópicos aí dessa pastinha e dessa problemoteca para que você venha utilizar. Então, até mesmo para você fazer um planejamento das suas aulas, que você pode fazer um revezamento, né? Outra coisa importante, né? Quando talvez, não sei se alguns de vocês atuam, né? Alguns já talvez tiveram experiência de atuar na sala de aula, outros não. Mas você vai ter um roteiro semanal de aula. Então, vai ter o dia específico que você vai dar aula disso aqui. Então, você já vai se preparar. Tal aula, né? Tal momento eu vou dar. Então, você já vai ter organizado. Se organize para você sempre fazer esse revezamento. Se eu dei, né, eu dei de adivinhas, então no próximo eu vou problematizar a partir da literatura infantil. Então no outro eu vou usar jogos, né? Então eu posso usar os cartões, os jogos, já que eu vou usar os jogos, eu vou também usar as questões relacionadas a jogos. Então você já vai separar as fichas de acordo àquela aula. Então se você já deixa tudo separado, fica tão mais fácil de trabalhar. Você vai ter o trabalho na confecção, né, desses problemas, né, na separação, você vai elencar, você vai procurar, pesquisar, aí você vai fazer. Depois que você confeccionar o material, que você separar esse material para as suas aulas e organizar, aí você vai fazer, sei lá, por bimestre, que você organizar, tranquilo, você não vai ter problema se acontecer uma situação adversa no seu dia a dia, aquilo já vai estar organizado, né, para você trabalhar. Então, tranquilo, né? Aí você fala, é estatística, mas está ali teu material tudo arrumado, de uma forma que você pegou lá, já está ali, né? São fichas que você pode usar bastante de um ano para o outro. Se você achou um material novo, você só reformula ali, né? Não precisa de você ter muito trabalho, entendeu? Então isso facilita o nosso trabalho. E isso que dá prazer, sabe? Às vezes, o que tira o prazer da gente de ser professor é a falta de planejamento, a falta de organização, certo? Então, o próprio conhecimento de estatística nos torna mais organizados. A pessoa desorganizada, ela não consegue ter prazer em muitas coisas, porque tudo vira uma bagunça. E ela fica no meio dessa bagunça e no fim faz tudo mal feito. Então a pessoa que faz tudo mal feito, ela não tem um feedback legal, tá? Então é importante a gente se organizar, porque tudo fica leve para ela, fica leve para os outros, certo? Então isso é muito importante. Então aí nesse tópico 8 aí, sobre esse ponto dessa construção da sua problemoteca, maravilhoso, tá? Você tem todos aí, né? Tem outros pontos como socialização, você tem um bloquinho só de fichas de socialização na sua problemoteca. E resumindo, isso foi a primeira unidade desse momento aí dessa apostila, né? De estatística. E a gente vai fazer um fechamento aí para recapitular os pontos fortes do que nós falamos, tá?
esses pontos são a importância da disciplina de estatística na educação e algumas técnicas, tá? Então, nós falamos sobre a importância da disciplina, né? O quanto a estatística é importante. Eu acredito que ficou muito claro para vocês sobre isso, o quanto a estatística é importante na educação e as técnicas utilizadas. Como torná-la instigante para desafiar o aluno a desenvolver raciocínio lógico desde os primeiros contatos com essa matéria. Como é importante, né? Como é importante esse aluno se apropriar desse conhecimento, tá? Não estou falando não é um conhecimento conteudista. Esse conhecimento de apropriação mesmo, de utilização diária, de aplicação na vida, tá? Aplicação, pense sempre no conhecimento, uma aplicação para a vida, tá? Com inclusão de significado e aprendemos também que no ensino da estatística deve-se enfatizar ideias relativas a números e medidas, deve-se incorporar jogos, uso de objetos de cálculos e literatura infantil, deve-se utilizar de gráficos e tabelas visando propiciar ao aluno interpretação mais clara dos dados. Desde pequenas, as crianças devem estar envolvidas em atividades de colar, organizar e descrever dados, pois durante a realização desse trabalho, várias habilidades são desenvolvidas. Então, aí é só uma recapitulação para vocês dessa primeira unidade, esse primeiro momento aí sobre essa apostila, tá? Então, os 3 pontos aí do ensino da estatística e o quanto é importante essas crianças desde pequenas estarem envolvidas nessas atividades de que elas possam ter contato com organização de dados, né, de realização de trabalhos e de desenvolvimento de habilidades de raciocínio lógico. É algo que não é, a gente pensa quando você fala assim, raciocínio lógico, parece uma coisa tão longe da criança, e não é. A criança pensa muito rápido, ela é observadora, ela capta muito rápido as coisas, ela está o tempo todo ali analisando as situações. Então, se nós não direcionarmos esse conhecimento dela, se nós não direcionarmos de forma que ela vá absorver e aprender ali para que ela venha ter um crescimento, né, saudável e desenvolvimento, né? É como aquela criança que começa a morder e a mãe não fala que pode, não pode morder. A criança cresce mordendo todo mundo. Ou aquela criança que bate na cara do pai e o pai vai deixando, é pequenininho. Quando você vê a criança cresce batendo na cara do pai, por quê? Porque não houve uma intervenção, né? A criança, ela aprende. Ela aprende, se deixar, ela continua fazendo, porque ela aprendeu daquele jeito, porque ninguém interviu. Então, é preciso que haja uma intervenção. E enquanto educadores, né, eu estou dando um exemplo de educação até familiar, mas eu estou querendo mostrar que se não houver uma intervenção, se não houver uma sistematização disso, e nós, enquanto pedagogos e educadores, nós precisamos ter esse olhar com a criança de que ela é um sujeito, né? Ela é um sujeito que tem um raciocínio lógico, é um sujeito que ele tem capacidades de absorver como uma esponja, né? Absorve tudo que está ali no ambiente. A complexidade do aprendizado é no nível da sua realidade. Então, nós temos que apresentar ali no nível da realidade, né? Não vai ter aquele entendimento naquela complexidade que nós temos de acordo com a idade, mas dentro da realidade e da complexidade da idade, ela tem, e nós precisamos apresentá-lo, né? E assim também acontece com a estatística, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuando. Então, continuando, como eu falei para vocês, a gente agora vai entrar numa parte mais desconfortável aí para o pedagogo, né? Bem técnica da estatística, mas também não deixa de ser importante. Por quê? Eu quero que vocês tenham um olhar
nesse momento, enquanto pedagogos, não só da sala de aula, né, mas enquanto também indivíduos em todo o processo que nós estamos envolvidos na sociedade, tá? Que a gente utiliza a estatística em todos os momentos. E até mesmo enquanto profissional, você pode, de repente, ter a possibilidade de estar numa outra empresa, de estar em outro ambiente que não seja só a escola, que também pode se utilizar a estatística de forma mais pura, vamos dizer assim, se eu posso dizer assim, mas que para o professor na sala de aula não utiliza tanto, mas é importante, né? Como eu falei para vocês, essa apostila ela é bastante completa em relação a essa disciplina, tá? Então, o item 9 fala sobre definições elementares, tá? Então, na abordagem dos dados estatísticos, podemos optar por 2 processos, falando sobre dados estatísticos. Eu tentei ser bastante pontual para que vocês pudessem, como é uma fala bastante complexa, para que vocês pudessem abrir o entendimento sobre o tema, tá? O censo, o que é o censo? É um exame de todos os elementos da população, cujas suas medidas são chamadas de parâmetros. Tá? Então, o censo, a gente não vai falar sempre, o censo deu não sei o que, o censo diz que tal, né? Então, é o exame de todos os elementos da população, os elementos são todos os sujeitos envolvidos ali, analisados, tá? Que são chamados de parâmetros. A estimação é utilizada para avaliar indiretamente um parâmetro pelo cálculo de probabilidade, tá? Então, a estimação é estimado, quer dizer, não é a totalidade desse público, não é a totalidade, é estimado. Então, eles pegam, que nós vamos ver mais à frente, uma parte, vamos dizer assim, tá? Então, são dois tipos de abordagem estatísticos, que são 2 processos, né, que são utilizados. População e amostragem, que é o nosso 10º item aí, ser estudado. População e amostragem. Quando se pensa em trabalhar com estatística, o primeiro passo é definir onde serão coletadas as informações. Então, quando o estudioso fala, nós queremos saber sobre estatística. Então, o primeiro passo, onde serão coletadas as informações? Então, surge então o conceito população, que significa o quê? Grupos de indivíduos que habitam em um determinado local e que possuem alguma característica em comum. Segundo a estatística, podem ser animados ou inanimados. Vocês percebem que aí o significado de estatística, de população, parece o que nós conhecemos, mas ao mesmo tempo não é a mesma coisa. Porque não é para a nossa população, vamos dizer, é o povo todo, mas não é bem assim. No significado da estatística, população é o público a ser analisado. Então, pode ser animados ou inanimados. Então, a população tem um novo significado. É o público em foco da estatística. Se torna aquele público em foco, que é aquele grupo de indivíduos que está naquele local ou tem a característica em comum e que a estatística vai ser atingida, certo? Então, o procedimento mais comum é chamado de amostra, que é coletar dessa população um subconjunto de elementos e que devem representá-lo, tá? Então, como eu falei, a amostra é o quê? Coleta-se. É igual faz com a gente, né? Pegar uma amostra de sangue, você fala, pegar uma amostra de sangue, ninguém tira o nosso sangue todo, né? Para poder saber como está o nosso sangue. Então, tira uma amostra, quer dizer, alguns da população e representa sobre aquela população que se quer saber, certo? Então, é por amostra. O tópico 11, o item 11, que está aí na página 2, lá na frente, que não pode se levar em consideração porque não está na numeração, tá?
Mas lá na frente vocês vão ver a 11. Então é a amostragem, começar a falar sobre a amostragem. Então a amostragem. Eu elenquei aí os pontos discorrendo sobre a amostragem. A amostra, então, é o quê? É um subconjunto da população, portanto, sua dimensão é de tamanho menor, né? E deve ser representativa da população que deseja estudar. Então, a amostra, ela tem que ser parte dessa população, né, que vai ser estudada, e tem que ser representativa. Não pode ser aleatória, tem que ser representativa, certo? Tipos de amostra. Amostragem, tem alguns, os tipos de amostra são a amostragem probabilística e a amostragem não probabilística. A amostragem casual simples é aquela onde todos os elementos da população têm igual probabilidade de pertencer à amostra. E estes devem ser obtidos de forma totalmente aleatória, ou seja, por sorteio. Então, vocês vão ver aí que existem vários tipos de amostra, tá? Essa é a amostragem simples que nós conhecemos, né? Quando às vezes eles chamam a gente por algumas coisas que eles chamam a gente para participar, a gente não sabe como eles fizeram, né? Como é que escolheram a gente, né? E eles fazem por sorteio, né? É igual quando eles fazem para a gente trabalhar na justiça eleitoral, esses tipos de coisas que nós somos convocados nacionalmente, que a gente não sabe como eles fizeram. Eles fazem por amostragem, entende? Quando o BGE, esse tipo de órgão grandes, nacionais, e eles fazem essas seleções, são esses tipos de mecanismo que eles utilizam para nos selecionar, tá? E empresas particulares, empresas menores, né, que também trabalham com esse tipo de seleção, também utilizam algum tipo de amostragem, certo? E aqui nós vamos especificar algumas. Outro tipo de amostragem é a sistemática, que é uma forma simplificada da casual simples, tá? Que é essa que a gente falou anteriormente, era uma forma mais simplificada. A amostragem estratificada é utilizada quando a população pode ser dividida em subgrupos semelhantes entre si. Exemplo de gênero, né? Aí vocês vão ver, né, tem até um exemplo aí, ela pode ser gênero, divide, que a gente até faz, né, igual eu falei na sala de aula, né, você pode dividir, não, a gente faz também no exercício da estatística em sala, a gente também faz, quando vai fazer uma tabela, a gente faz também, né, divide, não, as meninas e os meninos, então você faz uma amostragem estratificada, que é dividir por gêneros. Eu divido uma sala os meninos e as meninas, né? Às vezes a gente faz sem saber o nome, né? Mas é isso. É uma amostragem simples, né? Mais simples, dividindo por subgrupos, tá? A amostragem por conglomerado é dividida em diferentes conglomerados, grupos, selecionados graficamente. Então, eles são, na prática, eles são selecionados graficamente. Pode não conter, só que assim, não podem conter vícios. Tem alguns critérios que esses grupos são selecionados. Não podem conter vícios, né? Não devem ser tendenciosos, para que não hajam erros de inferência. Todas essas amostragens, há um cuidado muito grande que não haja interferência, para que não haja erro, tendenciosos. Na hora de escolher os grupos, é necessário que haja uma seleção que não gere tendência na escolha, né? Tendência na hora de definir, certo? O item 12 fala sobre a natureza da estatística, né? Então, a origem da palavra estatística,
né? Eu não coloquei aqui, mas vocês vão ver na apostila, está associada à palavra latina status, que significa estado. Há indícios de que 3.000 anos antes de Cristo já se faziam censos na Babilônia, na China e Egito, até mesmo no quarto livro do Velho Testamento, né, que lá no Pentateuco faz referência a uma instrução dada a Moisés para que fizesse um levantamento dos homens de Israel que estivessem aptos para guerrear. Então você vê o quanto estatística é antiga, né? Muitos anos se faz, milhões e milhões de anos se faz estatística. Então mas apenas no século XVII, né? Como vocês estão vendo aqui, a estatística passou a ser considerada disciplina autônoma, tendo como objetivo básico a descrição dos bens do Estado. Então a estatística, quando ela foi considerada uma disciplina, ela tinha um objetivo básico, né? Ela foi reconhecida com um objetivo básico, que foi a descrição dos bens do Estado. A estatística é uma parte da matemática aplicada, né, que fornece métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados, e para a utilização dos mesmos na tomada de decisão, né? Então, isso é estatística, tá? É o conceito de estatística. Ela é utilizada para quê? É um método para coleta de dados, organização, descrição, análise, interpretação de dados e utilização para tomada de decisões. Então, por isso que a gente vê o quanto ela é importante para o conhecimento, para a aplicação no dia a dia. Se a educação é algo que nós precisamos utilizá-la para aprendizado da vida, como a gente pode ensinar sem utilizar a estatística, se ela é utilizada para a tomada de decisões? Se tudo em nossas vidas são tomadas de decisões, não é? Então, precisamos utilizar a estatística no conhecimento, na educação, porque tudo em nossas vidas é tomar decisões. E se educação é o que? Uma educação para a vida, né? Tudo que nós ensinamos, todo conhecimento, né? Nós estamos, hoje a educação, a BNCC, né, ela tem total, os PCNs, que é hoje a BNCC, o olhar é totalmente voltado para a educação para a vida, né? O como fazer, como viver, como ser, como conviver, é totalmente voltado para a educação para a vida. Todo conhecimento, ele é para que a gente venha aplicar no nosso dia a dia. Então, a estatística, da aplicação da estatística é saber analisar, saber tomar decisões, tá? E um dos grandes qualidades que uma pessoa pode ter para ter sucesso é tomada de decisões. Então, é utilizada a análise de situações complexas ou não, tem aumentado e faz parte do nosso cotidiano. Outra coisa que a estatística, ela cresceu, né? Ela se popularizou, ela se tornou mais queridinha, foi com os jogos de futebol, né? Porque o que mais o povo vê estatística é jogo de futebol. Quantos gols fizeram? Quantos pênaltis? Quantas posses de bola? Né? A gente vê muito aí em transmissão de jogo, quanto tempo que time tal teve não sei o que, né? Fulano de tal teve mais tempo, mais gols na Copa não sei o que. O fulano ficou mais tempo com um recorde de tantos minutos de corrida. Então a estatística ela teve esse início mais forte também, assim, em termos popular, muito nos esportes, né? A gente ficou muito conhecida popularmente através do esporte. O esporte
começou a utilizar muito a estatística. Talvez você nunca pensou nisso, né? Você fica o tempo todo vendo estatística com o esporte e nunca lembrou disso. Se liga aí, né? Isso tudo é estatística, né? Através do esporte, a gente tem visto, né? Então, o uso do computador contribui na difusão e uso de métodos estatísticos, pois possibilita uma automação. Então, por isso, né, o computador, porque a estatística ela precisa de cálculo, né, para ser feito. Então, quanto mais complexo esse cálculo, como eu coloquei sobre a questão dos jogos, por exemplo, é preciso talvez fazer vários cálculos para chegar a essa proporção. É tantos jogos, então tantos jogadores para chegar num denominador comum. Então o computador ele facilita muito, porque você coloca os dados, né, e ele faz essa contagem estatística. E isso ele possibilita essa automoção, né, esse resultado. E isso fez com que contribuiu para a utilização dos métodos estatísticos, porque isso agiliza esse processo, né, da estatística. E aí ela acaba sendo mais utilizada, porque as informações elas vêm mais rápido. Você imagina como é que a demora até fazer essa contagem, se fosse feita manualmente, não é? A gente numa sala contando isso tudo, ficar sabendo quando que foi aquele jogo tal. Não, você vai hoje em dia, né, com o computador e com os meios de comunicação e tal, fica sabendo, joga tudo, junta os dados, joga no computador e faz a somatória disso, com a estatística, o resultado é rápido. Então o computador possibilitou também a utilização maior da estatística. E podemos dividir a estatística em 3 áreas, tá? Estatística descritiva, a probabilidade e a inferência estatística, né? Que está aí, né? 12.3 é a estatística descritiva, o 13 é a probabilidade e o 14 é a inferência estatística. A estatística descritiva pode ser definida como um conjunto de técnicas destinadas a descrever e resumir dados, a fim de que possamos tirar conclusões a respeito de características de interesse, né? Então, ela destina a descrever e resumir dados. A probabilidade pode ser pensada como uma teoria matemática utilizada para estudar a incerteza oriunda de fenômenos que envolvem o acaso, como jogos de carta, como moeda, né? Jogos à sorte, tá? E a inferência estatística é o estudo de técnicas que possibilitam a extrapolação a um grande conjunto de dados, as informações e conclusões obtidas a partir de subconjuntos de valores, usualmente de informações muito menores. Então, é inferência de dados. E é o conjunto de técnicas destinadas a descrever, e resumir dados, a fim de que possamos tirar conclusões, né? Também, mais um conceito sobre estatística, a fim de que possamos tirar conclusões a respeito de características de interesse. Aí vem falando sobre o que eu acabei de especificar para vocês, cada tópico, né? A probabilidade, tá? Que é a teoria matemática utilizada para estudar a incerteza oriunda de fenômeno que envolve o acaso. Aí o exemplo, né, que eu falei, jogos de dados e cartas ou lançamento de moedas, jogos esportivos, jogos da sorte, né, jogo de bicho, jogo de tantos jogos que existem aí. A inferência estatística também são para dimensões menores, certo? E o item 15 são as fases do trabalho estatístico. O trabalho estatístico é um método científico que consiste das 5 etapas básicas: coleta e crítica de dados, tratamento dos dados,
apresentação dos dados, análise e interpretação dos dados e conclusão. São, então, essas 5 etapas básicas, tá? Do trabalho estatístico. O item 16 é a coleta e crítica dos dados. Após, né, a coleta é direta quando feita sobre elementos informativos de registro obrigatório, elementos pertinentes aos prontuários dos alunos de uma escola, ou ainda quando os dados são coletados pelo próprio pesquisador através de questionários. Então, essa coleta direta é você, numa sala de aula, você entrega questionários para os alunos e dali você coleta dados. São coletados dados e a partir desses questionários, né, nós fazemos muito em trabalhos de conclusões de cursos, né, esses trabalhos científicos, é muito feito sobre coletas de crítica dos dados. Quando nós fazemos os TCCs, trabalhos científicos, né? Então, a gente faz esse tipo de trabalho quando nós vamos desenvolver alguma atividade para saber. E aí, a partir dessas coletas, nós precisamos fazer as planilhas, vamos fazer até os gráficos para apresentar em nossas conclusões de cursos. É feito através desse tipo de estatística, não é? A coleta e aí nós vamos condensar esses dados para saber as respostas, a maioria, quantos responderam tais questões, de tais formas. É feito através disso aqui, tá bom? Aí vocês têm mais um exemplo assim mais próximo para poder se situar, certo? Dando prosseguimento aqui na apostila, vocês vão ver então esse tratamento de dados. Lá no 17, a estatística da empresa é por meio de sondagem, sondagem de coleta de dados e de recenseamento de opiniões. Podem conhecer a realidade social, os recursos naturais humanos e financeiros disponíveis, as expectativas da comunidade sobre a empresa e estabelecer suas metas, seus objetivos com maior probabilidade de serem alcançados a curto, médio ou longo prazo. Esse exemplo aqui no 17 em diante, eu vou dar continuidade aqui na apostila, vocês vão seguindo aí. O item 17 é aquelas pesquisas estatísticas que a empresa faz ao redor da comunidade que ela atua, né? Para saber a aceitabilidade, para saber como está sendo o retorno, se a opinião do pessoal, se está gostando, né, da empresa, como é que está sendo o feedback, estabelecer metas para que ela possa atender aquele público. Então, é feito essa estatística nas empresas para saber como o seu cliente está gostando do seu atendimento, até mesmo para saber o que ela vai criar diferente, né? Qual vai ser o atendimento, o que está faltando ali, às vezes até mesmo colocar um profissional para um novo tipo de serviço. Então é feito esse tipo de estatística para saber como também atender esse diferencial da empresa. Isso aí a gente vê o tempo todo, né? A gente responde o tempo todo. Você não vê quando a gente vai fazer mesmo atendimento pela empresa de água, empresa de luz, e o tempo todo nós somos ali, né? No final, deixa aí e faça a sua análise, né? Que você gostou, se você não gostou, e nós respondemos lá rapidamente de 1 a 5, aquilo ali é um dado estatístico, né? A empresa utiliza aquilo. Ou você vai no shopping, às vezes você vai no shopping, você vai sair e tem empresas que colocam até um painel, né? Que você vai lá e você digita ali a sua aceitabilidade da empresa, o que você gostou, o que você não gostou. Então, isso ali também são dados estatísticos, que são várias formas que a empresa às vezes utiliza, né? Questionários, utilizam esses meios tecnológicos, né? Pode ser como acabei de colocar aí, a
as redes de telefonia utilizam, né, muito, né, a maioria das empresas utilizam agora, até mesmo porque economicamente melhor para eles, porque eles utilizam, a gente vai lá, faz atendimento e já faz aquela pesquisa, né, estatística, tá? No item 18 eles vão falar sobre, também novamente, sobre a amostragem, né? Então fala sobre população e amostragem, que nós já falamos, né, sobre uma amostra, ele vem falar sobre a amostra, é um subconjunto finito de uma população, que nós também já vimos aqui, tá? Vem falando, o item 19 fala sobre a amostragem e censo, né? A amostra usualmente envolve o estudo de uma parcela dos itens de uma população, né? Não é o todo, é uma parcela, enquanto o censo requer o exame de todos os itens. Por isso que o censo não sai rapidamente, porque são todos os itens. Então, quando um censo sai, ele já está defasado praticamente, porque já aumentou aquilo, com certeza. Porque até contar todo mundo, já não está aquilo mais. Então, ele, na verdade, quando ele se torna até, não é nem verídico, né? Porque quando ele sai o resultado, numa proporção de algo, né? Como a população brasileira, por exemplo, ele é um resultado que ele não é a realidade. Então, por isso que não se usa tanto, né? É mais uma proporção tipo Brasil, a população brasileira, e se usa mais a amostragem, tá? E vem falando sobre a amostragem é preferível do que o censo, justamente por isso, né? Porque fica indefinido, tá? Porque não se torna verídico. E vem falando novamente sobre cada tipo de amostragem, né? Vocês podem ver aí, e dando exemplos sobre sorteios aleatórios, né? Esses sorteios aleatórios, hoje em dia nós não temos aqueles sorteios pelo Instagram que a gente participa, né? Os posts nós vamos lá, comentamos e colocamos lá alguém, né? Coloca alguém lá para poder indicar, e você indica alguém lá nos posts, e você depois eles fazem sorteios, já criaram existem vários programinhas para fazer aqueles sorteios, que aquilo ali são sorteios estatísticos, né, que eles pegam as numerações, todos os números que são do seu lá que você se inscreve, e fazem o sorteio do seu número, né? Você vai ver aí que tem os modelos ali, a lista, né, para poder fazer o sorteio de quem vai ganhar aquele brinde lá, né? Então, nós temos aqui a amostragem sistemática, a amostragem proporcional e estratificada. Também já falamos a amostragem não probabilística, a amostragem por julgamento, comparação de planos de amostragem e amostragem tendenciosas. No item 21, fala sobre organização de dados. Então, fala sobre variáveis. Os dados estatísticos se obtêm mediante um processo que envolve a observação ou outra mensuração de características de uma população ou amostra, como renda anual numa comunidade, sexo dos indivíduos de uma tribo indígena, percentagem de açúcares em cereais ou etc. Então, aqui está explicando como se organizam os dados, tá? Os dados variáveis são organizados mediante processos que envolvem a observação, né? A observação que mensura características da população, tá? Então, aí vai mensurar alimentação, vai mensurar o sexo dos indivíduos, né? E todo o aspecto variável dessa população. E o item 2 é a classificação das variáveis, né? Então, vai considerar dois grandes tipos de variáveis, a quantidade e a qualidade, tá?
O item 22 são os tipos de variáveis. São dois tipos: qualitativas nominal ordinal e qualitativas discretas contínuas. Tá? O item 23 fala sobre formas de descrição dos dados. O item 23 sobre tabela simples. Eu estou apenas pontuando, gente, porque vocês têm tudo discriminado aqui, são vários exemplos, né? A apostila traz vários exemplos de cada item desse que eu estou falando para vocês. Então, são modelos para que vocês tenham melhor entendimento, tá? No 23, vocês tem um modelo aí de tabela simples, né? Falando sobre o número de alunos matriculados do curso de pedagogia na instituição X. Então ele vem falando uma tabela bem simples, com um ano, uma tabela com um ano, o número, e mostra esse exemplo aí, tá? Aí vem mostrando uma tabela dupla, aí te mostra ali o modelinho, tabela muito bom para você que quer aprender, que não tem experiência com tabela, para você aprender a fazer em sala de aula, exercite fazer, aprenda a utilizar esses mecanismos estatísticos dentro da sala de aula, é muito simples, você vai começar a inserir isso no seu plano de aula, inserir isso na sua prática educativa, e você vai só amplificar, entendeu? Isso é bom. Então, o 23 ele vai falar sobre as tabelas, tá? Que é o que nós já falamos lá atrás. No 24, vai falar sobre os gráficos. O gráfico é uma forma de representação dos dados, como já falamos, né? Para facilitar a visualização da pesquisa. Por isso, ele deve ter simplicidade e clareza para uma visualização rápida e segura da realidade que se apresenta. Como vocês estão vendo, por isso que eu falei aquela primeira parte da unidade, porque ela falou com um olhar da educação infantil. Essa segunda parte é um olhar bastante técnico da aplicação da estatística, mas está tudo que é aplicado lá, está falando aqui os recursos, né, utilizados também. Só que aqui, ó, tá discriminando aqui, tá esmiuçando aqui, mostrando exemplos, modelos que vocês podem utilizar, como fazer aqui, tá? Vocês podem estar aprendendo aqui, modelo de fazer, né? É claro que não no computador, né? No computador vocês vão lá, quem tiver mais prática vai ter mais facilidade, mas tentem fazer, tá bom? Então, aqui ele fala sobre os gráficos. Como nós sabemos, existem vários tipos de gráficos, né? Gráfico coluna, gráfico que é pizza, tá? Muitos modelos de gráficos diferentes aí, ó. Aqui no 24, o gráfico, aqui no gráfico, vem falando sobre o gráfico colunas. Primeiro gráfico que mostra aqui, ó. Então, você tem o gráfico colunas, que é aquele gráfico, são várias colunas. Gráfico de barras. Variações de gráficos de setores, tá? Na página, lá no final, gráfico de setores. Item 24, aí você está acompanhando a apostila. Então, tem o gráfico de setores, esses gráficos que vêm para a escola, para selecionar, saber quanto lugar que sua escola está, em que lugar sua escola realizou, né, as atividades. Gráfico de linhas, é aquele gráfico que, né, você está lá embaixo, sobe, gráfico de variáveis quantitativas, tá? Esses gráficos de variáveis quantitativas, ele vem de uma forma diferente. Tem o histograma, é um gráfico de colunas juntas, aquele gráfico que colunas são juntas, está aí no item 25, sendo no eixo horizontal dispostos os limites das classes da variável em questão. Tá? Então, vocês vão ver aí esse modelo de gráfico. As tabelas, né? O objetivo é transformar esses dados em informações que permitem que seja rápido e fácil a interpretação da nossa pesquisa, como verificar a existência de algum padrão, comparar esse padrão com outros resultados, ou ainda para julgar sua adequação a alguma teoria, para aprendermos
como construir as tabelas, vamos apresentar um conjunto de dados bipotéticos e então vamos resumi-los e descrevê-los. Aí vocês vão ver a descrição para que vocês possam aprender, tá? Medidas de tendência central. Então, a partir de então, vocês vão ver aí várias medidas, vai ver média de aritmética, média aritmética ponderada, né? Para que possa fazer as proporções para preenchimento de tabelas. E é isso, tá? Enfim, cálculo, os quais o pedagogo quer fugir, não é? E para finalizar, Piaget nos diz: o professor não ensina, mas arranja modos de apropriar, de a própria criança descobrir. Cria situações, problemas. Então, que nós possamos arranjar problemas, situações, problemas, para que a própria criança possa, né, descobrir, possa aprender, né, e assim nós possamos levar o conhecimento, tá bom? Então, que a estatística possa ser um hábito na nossa prática de ensinar, que a estatística possa ser um desafio para você, tá? No ato de ensinar, inserindo-a no seu conhecimento enquanto pedagogo, inserindo, não tenha rejeição enquanto a estatística, mas que você possa inseri-la no seu conhecimento, inseri-la na sua prática, desde já, antes de se formar, porque assim você vai conseguir, né, praticá-la, tá bom? Obrigada, gratidão, até a próxima.